paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batistas Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da mensagem é: nem tudo o que eu quero eu posso ter. Mas antes de começar a nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial para você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você que me assiste tem algum tipo de dificuldade. Vem estar conosco toda terça-feira às 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa reunião, a nossa tarde da bênção. Ali nós entregamos e pedimos ao Senhor. Quem sabe você tem algum tipo de dificuldade, não pode estar na igreja à noite. Vem estar conosco toda quarta-feira às 15 horas. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos as nossas reuniões de células, as nossas reuniões nos lares. É um momento descontraído para estarmos aprendendo acerca da palavra do Senhor. E no sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. No domingo, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali as crianças, os jovens, os adolescentes, todos têm um ensinamento voltado dentro da palavra de Deus. Quem sabe você tem alguma dúvida acerca da Bíblia, não sabe com quem tirar. Nós estamos ali todos os domingos, às 9 horas, na nossa escola bíblica dominical. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é: nem tudo que eu quero, eu posso ter. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dai-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar-te herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama e virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em seu lugar, em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levanta-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Hoje o tema da nossa mensagem: nem tudo que eu quero ter, eu posso ter. E quando nós acabamos de ler esse texto aqui, nós vemos que essa história se trata de um rei. Esse rei se chamava Acabe, ele é muito conhecido na palavra do Senhor. E Acabe, ele certo dia, ele começa a desejar a vinha desse homem chamado Nabote. Nós sabemos que a natureza humana, ela tem uma natureza de desejo pelas coisas. E às vezes nós temos os desejos pelas coisas dos outros. Olha que interessante essa história. Quando nós começamos a ler essa história, nós vemos que Acabe, ele poderia ter várias outras vinhas, mas ele desejou a vinha de Nabote. Até certo ponto, esse desejo era porque ele ofereceu algo em troca daquela vinha. No versículo no versículo 2 fala que ele chega para Nabote, ele fala assim: me dá essa vinha, vende essa vinha para mim, ou se troca comigo, eu quero essa vinha porque ela está do lado do meu palácio.
Quando nós lemos esse texto aqui, nós paramos para imaginar. Aquele rei, ele poderia ter qualquer outra vinha daquele lugar, mas ele queria a vinha de Nabote. E quando nós lemos aqui, no versículo 3, diz assim... No versículo 2 diz assim: Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. A proposta de Acabe para Nabote era muito boa, porque ele falou que pagaria o valor que ele quisesse, ou lhe daria uma vinha ainda melhor do que aquela que ele possuía. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que aquela vinha, ela tinha um valor sentimental para Nabote diferente, porque se tratava da sua herança. E quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos que Nabote, ele não negociou aquilo, não negociou a sua vinha com o rei Acabe. E quando nós lemos aqui, no versículo 4 diz assim: Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezareel lhe dissera: Não te darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama e virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que Acabe acabou agindo como uma criança mimada, porque ele ficou bravo com aquela situação, ele não aceitou o não de Nabote. E parando um pouco para meditar nesse texto, nós paramos para pensar que nem tudo aquilo que nós desejamos, nós podemos ter. Nós vivemos numa geração em onde as pessoas, tudo que elas desejam, elas falam que elas têm que ter. Nós vemos crianças, desde pequena, as mães dando tudo o que elas desejam. A criança, ela não aceita um não da parte da própria mãe, porque ela está acostumada a receber tudo o que ela quer. E quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos que Acabe, ele era desse jeito. Ele estava acostumado a tudo que ele queria, ele receber. E quando ele não recebeu aquilo que ele desejava, ele foi para casa irado e bravo, chateado, ele não queria nem comer. Será que você tem agido como Acabe, como uma criança mimada diante dos seus desejos? Às vezes você tem querido alguma coisa, mas não tem jeito. E não é a vontade de Deus para a sua vida. E quem sabe você tem estado revoltado por causa disso. O interessante que nós aprendemos com esse texto é que Jezabel, ela vê Acabe daquele jeito e ela fica brava com ele. Fala assim: levanta, você é um rei. E ela mandou cartas para vários reis para tramar a morte de Nabote. E quando nós lemos isso daqui, Nabote, ele é morto porque ele não quis vender a vinha. E no versículo 17 deste mesmo capítulo, nós lemos as consequências que veio sobre a vida do rei Acabe. A palavra do Senhor diz assim no versículo 17: Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam sangue de Nabote, lamberão também o sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Quando nós lemos esse texto aqui, nós percebemos que Nabote, ele pagou um alto preço por aquele desejo que ele tinha. Quem sabe você tem feito de tudo para conseguir os seus desejos, para conseguir aquilo que não te pertence.
Olha, o interessante desse texto é que aquela terra pertencia a Nabote por direito de herança. Era dele, tinha um valor sentimental. E nos nossos dias nós temos visto pessoas desejando as coisas dos outros, pessoas movidas pela inveja, por aquilo que as pessoas têm. E quando nós lemos esse texto, nós observamos que Nabote, aquilo era dele, era um direito dele, mas Acabe queria aquilo a qualquer preço. Nós vivemos em uma época que as pessoas fazem de tudo para conseguir os seus objetivos. Mas com esse texto nós aprendemos que nem tudo que nós desejamos, nem tudo que nós queremos, nós devemos ter, porque as consequências são muito altas. Quando nós lemos esse daqui, quem sabe depois da morte de Nabote, Acabe estava todo feliz porque ele acabava de conquistar a terra que ele tanto desejava. Mas a palavra do Senhor disse a ele: você matou o sangue inocente e por causa disso o seu sangue também escorrerá. E a consequência desse episódio aqui foi sobre toda a família de Acabe. Quem sabe você não tem se esforçado para conseguir coisas que não lhe pertencem, coisas que não é do Senhor para você. Quem sabe hoje nós vivemos em uma época em que as pessoas têm desejado até o casamento do outro, têm desejado a casa do outro, a família do outro, pessoas movidas sobre invejas, pessoas que têm desejado tanto que quer pagar qualquer preço por aquilo. Mas eu quero te dizer que as consequências são muito altas. Eu quero te dizer que a promessa do Senhor para a sua vida não é aquilo que o outro tem, sim aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Com essas palavras, eu gostaria de finalizar fazendo uma oração pela sua vida, que você possa entender que o que o Senhor tem para a sua vida não é o que o outro tem, é às vezes até melhor do que o outro tem. Que isso possa entrar no seu coração e que você não possa pagar as consequências que Acabe pagou sobre a sua família. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei, ó Deus, se ela tem tido algum desejo de alguma coisa que ela não possa ter, mas que o Senhor possa estar ministrando ao coração dela, que ela possa ver, Senhor, que o o Senhor tem é melhor do que o que os homens podem lhe dar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, às 19h30, nós estamos em uma das nossas igrejas, na nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos por aqueles que necessitam da nossa oração. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali nós entregamos ao Senhor os nossos pedidos. Quem sabe você tem algum tipo de dificuldade e não pode estar na igreja à noite. Vem estar conosco. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, as nossas reuniões nos lares. Se você tiver interesse, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. No domingo, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical, escola que nunca tira férias. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Quem sabe você não pode estar em nenhum dos nossos endereços, mas em Cratinha e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.